Bom, hoje então eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade eu vou sugerir para vocês algumas coletâneas de contos de horror, mistério e morte. Para você que gosta de histórias de terror, né? Para você que gosta de histórias de fantasma, histórias insólitas, aquelas histórias que incomodam. Ou para você que gostaria de começar a ler essas histórias, mas não sabe por onde, seja muito bem-vindo. Puxa aí uma cadeira, tem aqui uma pilha de coletâneas de contos para indicar para você. E o bacana do conto é que ele é uma tacada só. Você consegue ler uma história por dia tranquilamente. Então, para você que não tem reclama, né? Eu não tenho tempo para ler coletâneas de contos. Você lê um continho por dia, tá tudo certo. De vez em quando vai aparecer uns contos maiores aí, porque existe sempre aquela dificuldade em definir o que é um conto, o que é uma novela, né? Então, em algumas coletâneas dessas, você vai encontrar contos que duram, sei lá, 100 páginas. Isso é raro, mas acontece sempre, tá? Eu mesma vou no olhômetro mesmo, tá? Então, se tem mais de 50 páginas, já é uma novela. O tamanho do conto varia. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coletânea de contos que tem alguns ali que duram, sei lá, 2, 3 linhas. Pronto, já tem um sustinho, já tem uma história de terror ali. Mas então, por conta desta dificuldade de definir exatamente o que é uma novela e o que é um conto, e aí você pode recorrer a teóricos também da literatura, e cada um deles vai ter um parâmetro diferente. Gente, olha, no fim do dia não importa, né? É por isso que em inglês eles resolvem tudo isso com short story. É uma história curta, não importa o nome que você dê, mas vamos lá então. Eu separei esta pilha imensa aqui em categorias. Então nós vamos começar pelo horror, depois nós vamos passar pela literatura fantástica, vamos chegar ali também a autores que têm suas coletâneas separadinhas, porque eles, né, se dedicaram mais aí, ao longo de suas vidas à escritura dessas histórias de terror, horror, mistério e morte. E no final temos aí algumas coletâneas voltadas para o público infanto-juvenil, porque sim, uma das formas de fazer jovens gostarem de ler é contando histórias de terror para eles. Eu faço isso já acho que o primeiro mês do horror aqui do canal foi em 2013, gente. E vocês não fazem ideia de quantas pessoas começaram a ler por causa daqueles vídeos. Então, professores, usem contos clássicos de terror, mistério e morte aí nas suas aulas, né, para suscitar a curiosidade, a imaginação aí dos seus alunos. Um trabalho bem feito com um conto desses em sala de aula pode fazer aquele aluno voar em termos de leitura. Porque isso é uma coisa interessante também, pessoal. Tem muita gente que pula o mês do horror porque fala assim, eu não gosto dessas histórias, é tudo bobeira, história de fantasma, de monstro. Mas estes fantasmas, estes monstros, eles sempre representam alguma coisa. Da mesma forma que a literatura de fantasia, a literatura de ficção científica, as distopias, eles têm um motivo, eles têm um propósito. Ou deveriam ter, né? Hoje em dia o pessoal escreve aí a rodo só pra, sei lá, ficar famoso no TikTok, né? Mas enfim. Os autores clássicos de terror que aparecem nessas coletâneas, eles tinham um propósito. Nenhuma história de terror passa batida. Tem algo ali do seu mundo, do mundo real, que está representado naquele monstro, naquele fantasma. Semana retrasada a gente conversou aqui no canal sobre Casa Tomada, do Julio Cortázar. Você já viu aquele vídeo? É um conto de 4 páginas e tem tanta coisa ali, gente. Vejam lá aquele vídeo, vou deixar o link aqui para vocês. Bom, vou começar pelo clássico do TLT. Gente, este livro aqui, quando eu comecei a mostrar para vocês, ele já estava esgotado. Este aqui é o Contos de Horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel. Então aqui você tem os contos e você tem sempre uma apresentação escrita pelo próprio Alberto Mangel. Então se você gosta do Mangel, por que não experimentar este livro aqui? Ele vai apresentar, vai explicar mais ou menos por que ele escolheu aquele conto e aí você faz a leitura na sequência. E aqui você tem uma variedade também, ó. Para você ter uma ideia, falei para vocês que às vezes aparecem novelas, né, no meio das coletâneas de contos. Aqui você vai ter um romance inteiro, tá? Que é A Volta do Parafuso, do Henry James, tá contido aqui. Mas então, pessoal, o mês do horror aqui no TLT, eu comecei por causa deste livro. Eu comprei este livro e a minha ideia principal, assim que eu comecei a leitura dele, era a de fazer um vídeo para cada um dos contos naquele mês de outubro de 2013. Consegui fazer isso? Não, acho que eu fiz uns 10 vídeos só naquele mês, só. Mas nos anos seguintes eu sempre utilizei este livro, dei um jeitinho dele aparecer no mês do horror. Este ano, por exemplo, eu não estou usando especificamente nenhum conto retirado daqui, mas
tá aqui, né, neste vídeo de indicação de coletâneas, então já tá ótimo. Então você que acompanha o TLT há bastante tempo, tenho certeza de que você tem este livro na estante, porque já deve fazer, sei lá, uns 5, 6 anos que saiu uma nova tiragem e ele não sai mais de circulação. Ele está sempre sendo reimpresso, então é fácil de encontrar. Vou deixar link na descrição. Aliás, para todos os livros que eu mostrar aqui hoje para vocês, teremos links na descrição. Então você não precisa me perguntar onde você comprou, já vai ter link lá, tá? Alguns desses meus livros aqui, pessoal, são bem antigos e já tem novas edições, então vou colocar a capinha aqui para vocês também para facilitar a vida. Contos de Horror do século XIX. Este livro aqui é o básico. Você quer começar a ler contos de horror clássicos, ó? Comece por aqui. Alberto Manguel fez um trabalho muito bacana nesta coletânea. Depois nós temos aqui, ó, contos clássicos de terror que foram publicados nesta edição em capa dura, que é até bonita, né, pela Companhia das Letras. Aqui você tem uma coletânea que traz aí mais do mesmo, tá? Então tem alguns contos que aparecem aqui. Veja bem, esses dois livros são da mesma editora e tem alguns contos repetidos aqui nestas duas coletâneas. Por que eles fizeram isso? Não sei. Pelo menos aqui tá em capa. Ah, eu prefiro o livro em capa dura. Então vá neste aqui. Por exemplo, aqui você vai ter A Mão do Macaco, do W.W. Jacobs, que é, na minha opinião, a história de terror. Se você nunca leu A Mão do Macaco, ó, tá aqui, tá em domínio público. Nós lemos recentemente no nosso clubão, nós estamos lendo, na verdade, neste mês de outubro, o Quatro Estações, do Stephen King. E tem um conto lá chamado Aluno Inteligente, em que, num dado ponto da história, alguém se lembra da Mão do Macaco. E é um contaço. Salvo engano, foi o conto que eu usei para começar o mês do horror mesmo. É um clássico aqui do TLT também, então fica a recomendação aqui para vocês. Tem esta coletânea especificamente, tenta-se fazer uma coisa um pouco diferente. Então tem uma história do H.P. Lovecraft aqui, de Contos da Cripta. O Lovecraft, ele se divide, na minha opinião, entre o horror cósmico e histórias de além-túmulo. Quando ele escreve histórias de além-túmulo, eu acho maravilhoso, porque ele está emulando Edgar Allan Poe. Só que em H.P. Lovecraft existe o sobrenatural, enquanto no Poe, não. A gente já vai chegar lá. Então aqui, né, a propaganda desta edição aqui é a de que ele traria pela primeira vez um conto dele chamado Na Cripta. Era um conto que não havia sido publicado em nenhuma outra edição, enfim. Então tá, tinha isso e tinha também a primeira vez em que a história mais clássica da Shirley Jackson, que era uma autora que estava começando a ser publicada aqui no Brasil. Então, uns anos antes, a gente já tinha lido no mês do horror este conto, que é o A Loteria. Em qualquer coletânea de língua inglesa você vai encontrar este conto, mas aqui no Brasil a primeira vez em que ele apareceu foi aqui, então, nesta edição. Bacaninha, vale a pena. Agora, se você já tem algumas dessas coletâneas de histórias de terror, né, coletâneas de vários autores e tudo mais, então assim, você vai começar a perceber, se você gosta dessa literatura, você já deve ter percebido que esses contos começam a se repetir. A Mão do Macaco vai aparecer 1000 vezes aí nessas coletâneas. Então, se você quer uma coisa diferente, uma coletânea que se propõe a ser diferentona, aí eu te recomendo este livro aqui, que sai pela Carambaia. Nesta capa, nesta edição aqui bonitona, ela não sai mais, ela sai apenas na edição mais comum, né, em brochura. A capa tá aqui do lado, o link vai estar na descrição. A Carambaia tinha uma coisa, eu não sei se eles têm isso ainda, de lançar apenas 1000 exemplares, tá, que são numerados. O meu, por exemplo, ups, olha o marcador caindo ali. O meu, por exemplo, é o número 139. Então, pra você ter uma ideia, os 1000 exemplares foram vendidos, então eles passam a publicar estes livros aqui desta edição limitada em brochura, que é bacaninha também. Para você ter uma ideia, as bordinhas aqui do meu livro, o corte, era dourado, ó. Gente, tá só meio amarelado mesmo. Ação do tempo, meus amigos. Não cria só rugas na gente, não. Faz isso também com os nossos livros, né? Não com todos, veja bem, né? A qualidade da tinta que foi usada mesmo, você vê por aí, né? Porque eu tenho livros antigos que estão com esse negócio aqui na firme e forte. Tudo bem, detalhes, né? Então, este livro aqui, para você ter uma ideia, vai trazer autores como Turgenev, Luigi Pirandello, o E.M.R. James, que é difícil de aparecer, né, nos livros em português. A gente conversou sobre um conto dele super famoso que eu assovi e eu virei até você no domingo, né? O vídeo anterior a este. E aquele livro que eu uso, né, para fazer a leitura e comentar com vocês é uma edição cuja tradução tá péssima.
Enfim, aqui você tem uma história do Emma James. Você tem o Zola, olha isso. Virginia Woolf também, ela tem uma história sobre um espelho, que é bem, enfim, bem bacana. Tem uma história do Poe aqui, que eles atribuem a Poe, na verdade, mas que não se sabe se era dele mesmo. Existe uma dúvida, também é uma história inédita do Poe. Tem Guy de Maupassant aqui, tem João do Rio, um autor brasileiro, Humberto de Campos também. Então é uma coletânea que traz umas histórias diferentes, tá? Este aqui se chama Contos de Assombro. Também vale bem a pena ter algumas histórias bem bacanas aqui também. E por último, nessa seara de livros de terror, né, de coletâneas de terror propriamente dito, temos aqui esta coletânea que sai pela Dark Side, que vale super a pena, viu, pessoal? Não é tudo da Dark Side vale a pena, não. Aqui, como a gente não depende de tradução, ó, tá ótimo. Esta aqui é uma coletânea de contos de horror brasileiros, tá? Então, aqui você vai ter contos do Machado de Assis. Eu acho chatíssimo lá, A Causa Secreta. Todo mundo adora esse conto, eu acho ele bem besta. Tá aqui também. É que aqui você tem vários outros que eu acho mais interessantes. A Igreja do Diabo, eu acho legal. Então você já abre aqui esta coletânea com o Machado de Assis, mas você vai ter Álvares de Azevedo, Afonso Sena, tem até a Júlia Lopes de Almeida, tem vários autores brasileiros aqui. O que ficou faltando, na minha opinião? Lígia Fagundes Telles e o seu Venha Ver o Pôr do Sol. Maravilhoso. Para isso, você tem que ler o livro chamado Antes do Baile Verde, que é uma coletânea espetacular de contos dela. O Venha Ver o Pôr do Sol, na minha opinião, é o livro que todo professor deveria trabalhar em sala de aula em algum momento, porque este é um conto que chama muita atenção dos alunos. Funcionou comigo, funcionou com um monte de gente na minha geração e, gente, é um espetáculo. Não está aqui nesta coletânea, eu imagino que seja porque a Lígia sai pela Companhia das Letras, então tivemos aí um conflitinho, acho que ela estava viva ainda quando saiu essa coletânea aqui. Então, problemas. Esta edição se chama Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Ó a qualidade da bordinha dourada aqui, ó. Esse aqui já tá mais bacana, né? O da Carambaia não durou nada, mas dessa edição aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros de literatura fantástica. Qual é a diferença? A diferença está no assombro, a diferença está no estranho. Então, aqui você tem histórias que vão lembrar mais monstros, fantasmas, né? Você tem alguma coisa de sobrenatural, você tem alguma coisa de além-túmulo também. Então, essas são as histórias de horror propriamente ditas. Agora, as histórias do Fantástico são aqueles estranhamentos que você não explica. Mas existem algumas histórias de terror aqui no meio também. Vocês vão vendo que essas coletâneas elas vão se misturando. Tem histórias aqui, por exemplo, no Contos Fantásticos do século XIX, que vão se confundir ali, que você vai dizer, ué, por que essas histórias não estão nos contos de horror do século XIX? Nomenclaturas, gente, não tem jeito. Este livro aqui, já que eu peguei, vou começar por ele. Tem a mesma proposta daquele livro do Mangel, só que ele foi escolhido pelo Ítalo Calvino, que é outro dos autores favoritos aqui da casa. Então, o mesmo esquema, você tem ali as histórias escolhidas pelo Calvino e antes você tem uma breve apresentação. Fala-se um pouco do autor, fala-se um pouco da obra e você vai entendendo por que essas histórias foram escolhidas para estarem aqui. Coletânea tão boa quanto a de Contos de Horror, eu acho que os dois livros se complementam super bem, então vai montar o carrinho? Coloca os dois e divirta-se, essa coletânea também é muito boa. Aí, o grande livro de literatura fantástica, na minha opinião, é um livro que saía pela Kozak Naif e que hoje em dia sai pela Companhia das Letras. Este livro é a diferença de capa. Vamos lá, é por isso que tem tanta gente com saudade da Kozak Naif, né? As edições eram super bonitas, né? Eles tinham esse capricho na questão física do livro mesmo, né? A experiência de pegar um livro como este aqui é muito mais interessante do que pegar uma brochura simples qualquer, enfim, eles tinham esse cuidado na apresentação do livro propriamente dito. Mas o principal deles era a edição propriamente dita. Era o copy desk, era a tradução, era a revisão, isso tudo era super bem feito. Curiosamente, esta faceta da Kozak Naif as editoras não copiam, né? Eles copiam só a belezura dos livros. Vai entender, né? Bom, o que é isso aqui que eu estou segurando, gente? Isso aqui é Antologia da Literatura Fantástica. Estes livros foram escolhidos por 3 amigos na época, né? A Silvina Ocampo meio que brigou com esses 2 depois, mas enfim, problema deles, né? Aqui nós temos o Adolfo Guior Casares, junto com o Jorge Luiz Borges, este é o grande nome,
E nós temos também a Silvina Ocampo. Estes três aqui, ó, no maior estilo Frankenstein, né? Ah, como é que é a história da escritura do Frankenstein, né? Você tinha lá numa noite tempestuosa, grandes escritores, poetas ali reunidos, não sei o que lá, e cada um escreveu uma história de terror, não é? Aqui esses três estão reunidos para compilarem, então, essas histórias fantásticas. Só que eles não fazem apenas isso. Além deles organizarem esta edição, eles vão também recontar algumas dessas histórias. Então, as histórias, boa parte delas está no original mesmo, mas algumas estão resumidas, porque foram contadas por eles apenas. E outras são apenas trechos, tá? Então, assim, é uma coletânea diferente. Entre sabendo disso. No preâmbulo e aqui mesmo no índice, né, você não vai ter essa indicação, né, de que é a história completa ou não é. Mas você tem também, ó, abri bem na casa tomada do Cortázar. Olha lá, você tem uma breve mesmo apresentação e aqui geralmente vai estar escrito se é um trecho, se é um reconto, tá? Olha o que eu falei para vocês. Nessa coletânea existem alguns contos que duram apenas algumas linhas, gente. Então, se você se propuser a ler uma história por dia, vai chegar dias em que você vai ter só isso aqui para ler. Aí você pode ler outros livros, porque vai sobrar tempo. Então, essa é a antologia do Conto Fantástico, a edição que nós temos hoje em dia é esta aqui, é em capa dura também, mas é simplona de tudo, tá? Vou mostrar aqui uma quebra de um conto para o outro, ó, ficou assim a diagramação. Simples, né? Eficiente, na minha opinião. Tá? E aí, o grande livro de literatura fantástica, que era um livro que a gente usava na faculdade de letras também, na cadeira de literatura fantástica, é este aqui, ó, Os Melhores Contos Fantásticos escolhidos por Flávio Moreira da Costa. Este livro tem uma nova edição também que eu não tenho, mas está aqui a capinha. Eu não sei se foi acrescentado algum texto, eu acho que não. Bom, enfim, este aqui foi o livro que nós utilizamos, né? Então aqui você tem também alguns desses clássicos, você vai ter O Homem da Areia, do Hoffmann. Você tem vários contos aqui que são esses classicões incontornáveis do horror, mistério e morte. Para você ver, né, que o professor Flávio aqui, né, ele, né, determinou contos fantásticos de uma forma um pouco diferente. É preciso ler sempre as apresentações desses livros para você entender a proposta, tá bem? Mas aqui, a primeira vez que eu li a Vênus de Ille, né, que teve vídeo recente aqui no canal também, foi aqui desta coletânea. Você tem uma boa dosagem de contos brasileiros aqui também. É bem interessante, gente. Eu tô vendo aqui que é o primeiro conto do Cortázar, né, provavelmente o primeiro conto que eu li na vida. Tá aqui também o Carta a uma Senhorita de Paris. Depois que você lê este conto, você nunca mais vai olhar para um coelho do mesmo jeito. Sensacional. Este conto do Cortázar é um conto fantástico propriamente dito. Acho que se você começar por ele, você vai entender a diferença entre o fantástico e o horror. Fantástico nada tem a ver com fantasia. São áreas diferentes aí da literatura, isso precisa ficar claro também. Agora vamos a alguns autores específicos que têm suas coletâneas de terror. Vocês já sabiam, né, que eu ia pegar este livro aqui em algum momento. Este aqui é o Histórias Extraordinárias do Poe. Sai nesta edição que eu acho super bonita. E você tem aqui uma tradução muito boa também, feita pelo José Paulo Paes, um dos melhores tradutores que nós já tivemos. Esta é a coletânea clássica mesmo de Histórias Extraordinárias do Poe. Existem outras editoras que publicam este livro também, e a seleção de contos é sempre a mesma. É canônica, né? Então você vai ter aqui o Retrato Oval, que nós lemos recentemente aqui no canal. Na verdade, pra gente foi uma releitura. Eu refiz o vídeo antigo. Tá tudo aqui, gente. O Poço e o Pêndulo, que é maravilhoso. Queda da Casa de Usher, enfim, os grandes contos do Edgar Allan Poe, assim, os mais famosos, estão aqui. Lendo este livro e amando Poe, você pode procurar outras coletâneas que vão trazer alguns dos contos contidos aqui, mas, né, alguns outros contos diferentes. Aqui também não está a poesia dele, portanto, O Corvo não está aqui. Tá numa outra ediçãozinha, ó, de capa preta também, mesma padronagem, vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Então aquele é um conto poético e ele tem uma edição separada por um motivo, porque ele é maravilhoso. Se você fez parte do Clube de Literatura Tatiana Feltrin em sua biblioteca ano 1 e ainda não viu o meu material sobre o Corvo, né, o meu vídeo e tudo mais, veja. Vale muito a pena. E para vocês que perderam o Clubão ano 1, gente, só pelo material do Corvo, já vale a pena você ficar de olho assim que a gente abrir novamente para compra do material. Vocês fiquem espertos porque eu caprichei, tá? O Retrato de Dorian Gray tá lá também. Pensando aqui em horror, mistério e morte, acho que esses dois
são os que cabem melhor. E tá tudo no ano 1 do clubão. Mas então, Poe, maravilhoso. Incontornável. Quer começar a ler terror e não quer ler Poe? Por que você vai fazer uma coisa dessa? É o melhor. E, sim, tem esse detalhe também, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Em Poe existe o assombro, existe o será que foi isso mesmo que aconteceu? Mas sempre temos o pé no chão. Não existe sobrenatural aqui dentro, gente. Quanto mais eu releio essas histórias, mais eu percebo que não é fantasma nenhum, não é nada. As histórias trazem um assombro que vem de medos nossos mesmo. A gente projeta isso nessas histórias. E a esmagadora maioria dessas histórias se resolvem com loucura do protagonista, culpa do protagonista, medos do protagonista. E outra coisa a respeito do Poe, que talvez vocês não saibam, é que ele tinha alguns contos que eram engraçados. Ele tem um conto chamado Enterramento Prematuro, que tem vídeo aqui no TLT de meses do horror anteriores. Gente, aquilo ali é um barato, porque ele tira sarro de si mesmo. E tem gente que acha que... bobagem. Agora, quem tem sobrenatural, quem gostava muito de Poe, e escreveu muitas histórias de além-túmulo, mas colocando sobrenatural, é nosso amigo H.P. Lovecraft. Vocês já viram esse box aqui? É um lançamento recente. Assim que eu vi, falei, o quê? Preciso levar para casa. Isso aqui, pessoal, nós temos em 2 volumes da Penguin a obra completa, entre aspas, do H.P. Lovecraft. Na verdade, você tem aqui ficção completa, porque ele escreveu ensaios também, tem outras coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês um livro, gente, que eu não li ainda, então não sei se eu recomendo, mas que tem uma proposta bem interessante, ó. Contos de horror comentados por H.P. Lovecraft. Então, são as histórias favoritas dele e você tem o comentário dele primeiro. Vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos como esses livros do Calvino e do Mangel. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, O Homem que Foi Longe Demais. Este é o conto. Aí você lê toda a história e lá no final você tem um comentário do H.P. Lovecraft. Então não é uma apresentação, é um comentário que ele vai, provavelmente porque ele vai comentar algum spoiler, vai saber. Então tá aqui um livro diferente do Lovecraft para quem quiser, mas de novo, não sei se eu recomendo, né, em termos de tradução, edição, etc. Porque não li ainda por sua conta e risco. Então eles lançaram este boxzinho, box da Penguin mesmo, tá? Molengão, como sempre. Mas você tem a obra, né, de ficção completa do H.P. Lovecraft. Por que eu disse entre aspas, né? Porque, gente, em cada uma dessas coletâneas que se propõem a ser coletâneas de histórias completas do H.P. Lovecraft, sempre falta alguma coisa. O homem escrevia muito. Ele não é exatamente um Fernando Pessoa, que a gente nunca vai conseguir ter uma obra completa dele disponível, porque ele deixou 1 milhão de coisas escritas. Não é bem isso, mas eu não sei por quê. Até mesmo nas edições gringas, sempre está faltando alguma coisinha dele ali no meio. Mas enfim, né, se você gosta do H.P. Lovecraft, você já está preparado para isso. Nós vamos encerrar o mês do horror deste ano com um Lovecraft que eu vou retirar aqui deste box. Então nós ainda vamos vê-lo por aqui, certo? Aí eu vou recomendar um livro aqui, já tô sumindo, né? Eu vou recomendar um livro para vocês que é de um... gente, eu vou ter que tirar. Que é de um autor que não escreveu histórias de horror, mistério, mas ele tem um conto que é um espetáculo. Então, este livro que eu vou recomendar para vocês, neste vídeo de hoje, vale a pena porque, né, são contos do Truman Capote, que é excelente, é um dos meus autores favoritos, vale super a pena, mas tem um conto específico aqui que vale a aparição deste livro aqui neste vídeo, que é um conto chamado Miriam. Isso aqui é um espetáculo. Este livro aqui, ó, desta coleção listradinha da Companhia das Letras, está esgotado já há muitos anos, mas existe a versão para Kindle. Então fica a recomendação para vocês e acho que vale a pena também dar uma chafurdada no seu sebo local. De repente você encontra este livro dando sopa por lá. Então vocês entenderam, né? Para efeito de horror, mistério e morte, a história dessa menininha aqui. Não leia à noite, tá? Senão você não vai conseguir levantar para ir ao banheiro, sabe assim? Mas, enfim, as outras histórias do Capote também são maravilhosas. Deixa eu só ver aqui se tem um conto de Natal. Como não, né? Claro que tá lá. O conto se chama Memória de Natal. Gente, é a coisa mais triste que eu já li na minha vida. Tá aqui nesta coletânea também. E tá no bonequinho de luxo. O que mais? Eu separei aqui para vocês também um livro do Algernon Blackwood. Esta minha edição aqui foi de uma campanha no Catarse desta editora que eu esqueci o nome. Cartola, acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, gente...
Eu estava bem de olho em uma coletânea deste autor, e aí esta foi a campanha que estava rolando na época. A editora se chama Cartola, é de 2022. Mas deve ter outras coletâneas já do Algernon Blackwood por aí. São 2 volumes, o outro eu não li ainda, é específico. Eles têm um personagem. O Algernon tem um personagem que é um investigador do mundo sobrenatural. E aí todas as histórias que envolvem este personagem estão em outro volume. O que eu quero recomendar para vocês é o de histórias mais gerais do Algernon Blackwood, que traz aí os grandes clássicos dele. Tem os Salgueiros, tem o Wendigo, que são histórias assim, é o terror natural, né? Acontece no meio da natureza. E assim, você não dá nada pelo... Você vai lendo a descrição ali dos lugares, aquela viagem que aquele pessoal tá fazendo, de repente chega à noite e aí coisas estranhas começam a acontecer, sabe assim? É o inesperado, porque ele escreve muito e é um excelente escritor. Esta edição aqui especificamente eu posso recomendar para vocês porque eu adorei a tradução. Quando eu li os 2 contos, eu cotejei com o original e a tradução é da Flávia. A Flávia tem o Instagram mais bonito que você vai ver na sua vida, tá? Vou deixar o arroba dela aqui na tela, vou deixar o link na descrição. Sério, só vai lá e assiste aquilo ali. É maravilhoso. Então, e ela é a tradutora aqui desses livros, fez um trabalho muito bom mesmo. Então fica aqui a recomendação para vocês. E por último, mais ou menos importante, né, na pilha de autores que tem suas coletâneas, está aqui a minha coletânea favorita de contos do Stephen King. Ele tem outras coletâneas, das quais eu também gosto, mas tudo é eventual, é diferente, gente. Este aqui, primeiro, porque tem uma memória afetiva, foi o primeiro livro de contos dele que eu li, né, da biblioteca também. Depois minha irmã comprou, este livro é da minha irmã. Tá, tem um K aqui do nome dela, né? Então, meio que eu roubei, né? Mas então, gente, é difícil ter um conto aqui que eu não goste. Eu acho esta coletânea um absurdo de boa. Ó, pra você ter uma ideia, tem o 1408, que é a história daquele quarto de hotel. Tem filme, o filme também é super bacana, o conto tá aqui. O Vírus da Estrada Vai para o Norte, que é um espetáculo, tem vídeo aqui no TLT já. As Irmãzinhas de Elúria. Gente, este livro é um espetáculo, só digo isso. Você gosta do King e ainda não leu esta coletânea? Fica aqui a recomendação fortíssima. E para quem só leu os romances gigantescos dele, não conhece o King contista, ó, comece por esta coletânea aqui. Sério, de nada. Isso aqui é muito bom. E aí, para encerrar, eu quero mostrar para vocês 3 livros que têm a pegada mais infanto-juvenil, mas assim, é na apresentação. Os contos que estão contidos aqui nesses livros são os contos clássicos de horror mesmo, na íntegra, só que a apresentação, olha só, parece um livro infantil, né? Então você tem ali, ó, Medo, Histórias de Terror. Sai pela Companhia das Letrinhas, que é o selo deles para livros infantis. Mas, gente, as histórias estão na íntegra. Apenas a primeira história tem alguma coisa suprimida, mas você é avisado aqui, ó. Por isso que é importante você ler tudo, gente. Orelha, contracapa, folha do expediente, onde está a ficha catalográfica. É importante porque às vezes você vai ter, ó, informações como esta aqui. Alguns trechos do conto O Pé da Múmia foram suprimidos de sua versão original a fim de adequá-la ao leitor em formação. É um conto bem pesado, você já pode imaginar. Então é o único conto que, né, foi recontado para esta edição. E é o que abre aqui a coletânea. Então você vai vendo, ó, as ilustrações são bem infanto-juvenis mesmo. Pô, ilustração de capa dos livros do Pedro Bandeira, né, que a gente lia. Então, é esta pegada, tá vendo? Ó, o livro é bem ilustrado e a seleção é um espetáculo. Ó. Você tem Guy de Maupassant, tem Irmãos Grimm aqui, tem Poe, tem... gente, ó, sensacional. Então, se você tem um filho aí de 10 anos que já lê bastante, de 10 para cima, este livrinho aqui pode ser uma boa pedida. E essas outras, né, esses outros livros aqui que eu vou mostrar para vocês, você tem aqui, ó, Contos Góticos 1 e Contos Góticos 2. Também é uma pegada bem jovem adulta, com capa, isso aqui deve ser de 2010, sei lá, as capas remetem aí a capas de livros de terror que estavam saindo na época, né? São coletâneas da editora Melhoramentos, né? É uma dessas editoras aí de livros paradidáticos, então é isso, a pegada também é bem infanto-juvenil, mas olha só, não tem ilustração, não tem nada, não tem frescura nenhuma aqui neste livro.
Aqui também, ó, quando você termina de ler cada uma das histórias, você tem uma apresentação, tá? Sobre o autor, sobre a obra em geral. Os textos estão todos na íntegra aqui, tanto no volume 1 como no volume 2. E tem muita coisa bacana. Ó, tem A Mão do Macaco aqui também. Tem um conto da Mary Shelley chamado Transformação. Tem muita coisa bacana, gente. Pô, tem Bram Stoker também. Bram Stoker também tinha alguns contos de terror. Nós já lemos alguns aqui no Mês do Horror também. No volume 2 você tem algumas coisas do Dickens, Daniel Defoe também. E, gente, ó, são duas coletâneazinhas que valem bem a pena se você encontrar em sebo. Eu acho que a edição 2 aqui, né, o volume 2, é fácil de encontrar ainda em edição física com uma capa um pouquinho diferente. Esses livros aqui eu comprei, sei lá, gente, em 2010. Mas essas duas coletâneas também estão disponíveis para Kindle. Então fica aí a recomendação para vocês. E é isso! Uma pilha de respeito aqui, hein, gente? Se vocês tiverem dicas de outras coletâneas de horror, mistério e morte, deixa pra gente nos comentários, por favor. A gente vai adorar complementar aqui a nossa pilha. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Leia com calma, você vai ver ali que existem as faixas de apoio, né, que são apenas sugestões, mas fique à vontade para colaborar com a quantia que você puder. E você tem ali também as recompensas para cada uma das faixas. De repente tem alguma ali que te interesse. Então eu vou ficando por aqui, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.